Salve, salve! Seja você muito bem-vindo e vamos tratar sobre liderança. Como é que eu lidero cada vez mais e melhor para poder gerar resultado de performance no meu time? Liderança é um tema que está dominando todos os debates de gestão. Você sabe por quê? Um bom líder, ele faz com que o seu time seja tracionado, ele determina a velocidade de resultado dentro de uma empresa. Imagine que eu tenho uma liderança fraca. Essa liderança fraca faz com que o time seja um time dependente, um time omisso, um time fraco. Quando eu tenho uma liderança forte, eu tenho um time forte, um time coeso, um time de resultado. E é justamente por isso que liderança tem sido um dos temas mais abordados e mais discutidos. E cada vez mais os gestores, os líderes, os empreendedores, pessoas que querem ter alta performance, eles estão preocupados com liderança. E quando eu falo de liderança, tem uma frase para mim que é fundamental, que eu digo: ninguém segue alguém que não sabe para onde vai. Ninguém segue alguém que não sabe para onde vai. O que significa isso, Ângelo? Significa que eu, enquanto líder, eu tenho que saber aonde eu quero chegar, como eu vou chegar lá, com quem eu vou chegar lá e o que eu preciso fazer para encantar as pessoas para ir comigo. E para isso, eu tenho que envolver todas as pessoas no quê? Numa tarefa gerenciável. Envolver é eu me comunicar, eu saber quais são os botões motivacionais e engajamento daquela pessoa para ela poder chegar aonde eu desejo junto comigo. Liderança é isso. Liderança é você montar o seu bando, montar o seu grupo e fazer com que aquelas pessoas estejam envolvidas para fazer essa caminhada com você. Veja só, eu podia convidar você para poder fazer uma viagem para Balneário Camboriú, para as Ilhas Maldivas, para Dubai, para a África. E os argumentos que eu vou utilizar para convencer você são determinantes para saber se você vai ou não. Assim como eu poderia convidar você para ir no Pantanal. Tem pessoas que têm muito mais vontade de conhecer o Pantanal do que conhecer Dubai. Sabe por quê? Porque o elemento relacional do que aquela pessoa vai viver lá. E liderança é isso. Liderança é eu fazer com que aquela pessoa se envolva no meu projeto, se envolva na minha comunicação, se envolva no meu entusiasmo para fazer coisas difíceis. Quando a gente pensa em liderança, um dos primeiros nomes no esporte que eu penso é o Bernardinho. Bernardinho foi técnico de vôlei durante muitos anos da seleção masculina e seleção feminina de voleibol. Ele é um ícone e muitas pessoas gostam e outros não gostam dele. Mas o que nós temos que entender, que é inegável, seja ele truculento do jeito dele, da maneira dele, ele envolvia os jogadores. Ele envolvia os jogadores numa atividade que era vencer. Quando a gente começa a pensar nisso, eu tenho que avaliar o quê? Qual é a minha postura enquanto líder envolvendo o meu time para conseguir construir, gerar resultado? E uma das grandes dificuldades numa liderança é as pessoas não sabem o resultado da liderança na sua empresa. Eu vou repetir. Você não sabe o resultado da liderança na sua empresa. Quando eu faço nossas imersões, nossos encontros ou palestras, normalmente eu pergunto para as pessoas: qual que é o resultado da sua liderança na sua empresa? Sabe o que eles dizem? Que é direcionamento, é detectar erros, é treinar o time, é saber colocar recursos no lugar certo, é ministrar cursos ou é cumprir alguns compromissos. Sabe o que eu digo? O resultado de uma liderança é o quê? Imagine para quem é cirurgião. Para quem é cirurgião é um paciente curado e recuperado. Para quem é um diretor de escola, é alunos treinados, escolarizados e preparados para o ensino fundamental, superior, seja lá qual ensino que ele for fazer. Isso porque muda o jogo quando eu começo a entender qual que é o resultado que eu, enquanto líder, busco. Muitos liderados não fazem aquilo que precisa ser feito e aquilo que você espera dele, porque você não conseguiu transmitir com clareza o resultado que você espera naquela empresa. Tem pessoas que eu falo sobre um cirurgião, ele acha que é atender bem o cliente, mas não, atender bem o cliente faz parte do processo meio, mas não é o processo final. O processo final é aquele paciente curado, recuperado. E aí eu tenho que começar a pensar o seguinte: dentro da sua empresa, da minha empresa, da nossa empresa, qual é o resultado que a gente espera?
Essa é a função do líder, é transmitir e transferir para o meu liderado o resultado que eu espero. Imagine que eu seja uma empresa de revenda de fertilizantes. Qual que é o resultado que eu espero dentro da minha empresa? É uma colheita previsível do meu cliente. O meu cliente ele tem que saber que ele vai comprar os fertilizantes de mim e eu vou produzir, através daqueles fertilizantes, uma autocolheita, um aumento de colheita, uma colheita previsível. Imagine uma loja de roupas, de departamento vestuário. Qual que é o resultado? Clientes bem vestidos e satisfeitos com aquelas roupas. Significa o quê? Significa que eu tenho que apresentar a melhor roupa que se adequa ao padrão daquele funcionário. Eu tenho que saber que o meu time de compras, eles têm que comprar as melhores roupas que estejam o quê? Alinhadas com o padrão daquela pessoa. Se a pessoa é mais gordinha, com o padrão dela. Se a pessoa é mais magrinha, mais slim, com o padrão daquela pessoa. Eu tenho que fazer com que aquela pessoa esteja cada vez mais bem vestido e satisfeito com a roupa dela. Agora imagine um jogador de um time de futebol, um técnico de futebol. Qual que é o resultado que se espera de um técnico de futebol? É que ele vença a partida. Quando eu começo a entender o resultado que eu espero implementar no meu negócio, aí eu consigo entender qual que é a visão da liderança, qual que é a clareza que eu vou transmitir para a minha equipe conseguir construir o resultado, a performance que a gente espera. E aí não há equipe ruim com um líder forte, nem há equipe forte com um líder ruim. Só há equipe forte com um líder forte. E quando eu entendi que um funcionário ele não tem os resultados adequados por deficiência da liderança, eu comecei a perceber que uma liderança ela é coletiva e relacional. Por que isso, Ângelo? Porque os resultados que eu espero do meu liderado está diretamente relacionado ao botão de motivação e engajamento que eu, líder, imprimo no meu time. Não adianta eu querer ter performance, resultado e engajamento se eu não estou disposto e disponível para gerar esse resultado no meu time. Quanto mais envolvente, quanto mais relacional eu for, mais eu trago o meu time junto comigo. E é justamente por isso que liderança existe um elemento que é relacional. O meu time faz aquilo que eu dou exemplo. O meu time faz aquilo que eu dou a visão. O meu time faz das metas que eu apresento. O meu time faz a partir dos processos que eu construo. O meu time faz a partir do engajamento que eu gero. O meu time faz a partir da motivação que eu construo. O meu time faz a partir da liderança que eu exerço. Quanto melhor a minha liderança, mais resultados o meu time vai ter. E aí, como eu obtenho os resultados desejados? Existe a diferença entre gerenciar e liderar. Para os resultados que eu espero na minha empresa, eu tenho que entender que existe a cadeira de gerenciar e a cadeira de liderança. O que é isso? Gerenciar é eu lidar com números, com processos, com controle, com lógica. Liderança é eu lidar com empatia, com relacionamento, com pessoas, com comunicação, com inspiração, com energia. Liderança é diferente de gestão. Eu posso ter uma excelente gestão, uma péssima liderança. Eu posso ter uma excelente liderança e uma péssima gestão. Por quê? Eu posso ter processo coeso, construído, uniforme, todo mundo sabe, mas eu sou um cavalo, eu sou um grosseiro, eu sou uma pessoa que não sei lidar com as pessoas. E é justamente por isso que funcionários deixam as empresas por causa do líder. Não é por causa do trabalho e nem é por causa da empresa, é por causa do líder. Eu posso estar fazendo um trabalho enfadonho, mas se eu tenho um líder que me motiva, me engaja, me envolve, aquele trabalho passa a ser prazeroso. E é justamente por isso que hoje o que vale grana e resultado é qual o meu nível de liderança que eu exerço sobre o meu time. E liderança imagine vocês que eu diga para você que eu tenho 100 mil reais na minha conta, no meu banco, e eu estou falando para você que o número da minha senha para acessar a minha conta é o meu CPF. Se você descobrir qual que é a ordem cronológica da senha, aquele dinheiro é seu. E aí a pessoa vai pegar o número do meu CPF, vai ficar digitando, tentando buscar ou encontrar o código, a sequência correta do meu CPF para poder acessar aquela conta e obter aquele recurso financeiro. Sabe o que eu descobri?
Liderança é eu fazer com que o meu time descubra com facilidade qual que é a sequência numérica do meu CPF para poder acessar a minha conta e liberar aquele dinheiro que ele precisa receber. Quando eu entendo isso, significa o quê? Significa que a função de líder é facilitar a jornada do liderado. A função do líder é tornar aquela jornada sem estresse. A função do líder é tornar aquela jornada simples, simplificar e envolver para que todos os dias ele chega com o objetivo, com clareza, querendo construir o resultado que eu espero. E é justamente por isso que eu construí um conceito de liderança. Liderança é envolver pessoas numa tarefa gerenciável. Ângelo, o que é liderança? Envolver pessoas numa tarefa gerenciável. O que significa isso? Eu tenho que aprender a me comunicar de uma maneira correta, assertiva com o meu time, para que ele esteja motivado, envolvido, engajado, persuadido a fazer aquilo que a empresa precisa que seja feito. Se para um cirurgião é ter pacientes curados, eu preciso que o meu time esteja adequado, apto a fazer a atividade correta para obter o resultado que a gente espera, que é pacientes curados, recuperados. E isso eu preciso fazer com que o time esteja envolvido nessa tarefa. Quanto mais eu tornar aquela tarefa simples, replicável, uniforme nada mais é do que fazendo sempre da mesma maneira, menos estresse eu terei, mais resultados o meu time obterá e principalmente mais grana, mais lucro eu trago para a empresa. Então, uma missão da liderança é fazer o quê? É envolver pessoas numa tarefa gerenciável. Como eu simplifico a tarefa que o meu funcionário precisa fazer? Em grande maioria, gente, funcionário não faz o que precisa ser feito porque ele desconhece a maneira correta. Tem funcionário que não tem prioridade, ele não sabe o que ele precisa priorizar, tem uma agenda, ele não sabe organizar a rotina dele, ele tem uma agenda poluída, eu preciso fazer o quê? Desobstruir o caminho do meu liderado, fazer com que o meu liderado saiba que ele vai sair do ponto A para o ponto B e todo o obstáculo que tiver no meio do caminho, eu vou tirar esses obstáculos para ele chegar mais rápido no ponto B. Essa é a função do líder. Quanto mais eu conseguir engajar, envolver, tirar os obstáculos do meu time, do meu liderado, mais rápido eu consigo construir isso. E aí você deve estar se perguntando, Ângelo, eu entendi. E como é que eu inspiro o meu time? Como é que eu faço para que ele produza esse resultado? O que eu entendi é o seguinte, para inspirar o meu time a executar cada vez mais, eu preciso higienizar a rotina do meu liderado, do meu funcionário. Higienizar a rotina do meu funcionário é como é que ele faz aquilo que ele está fazendo de uma maneira mais fácil. Como é que ele faz aquilo que ele está fazendo de uma maneira mais fácil e mais rápida. Quando eu entendo isso, eu começo a gerar performance e resultado para o meu liderado. Por quê? A rotina dele é a mesma. Eu só preciso fazer com que ele gere performance dentro daquela rotina. E higienizar é preciso retirar os obstáculos, preciso retirar os atritos, preciso retirar tudo aquilo que obstrui a performance daquele meu funcionário. Tem pessoas que é procrastinadoras, então higienizar a rotina dele é diminuir a procrastinação dele. Tem pessoas que é perfeccionista, o objetivo do líder é diminuir o perfeccionismo do meu liderado. Tem pessoas que é enrolão, eu preciso fazer com que o meu funcionário seja mais ágil. Tem pessoas que não conseguem tomar decisão. A minha função enquanto líder é fazer com que o meu liderado tome mais decisão. O que mais, Ângelo? Como é que eu inspiro ele para executar cada vez mais? Preciso mostrar para o meu liderado quais são as prioridades dele. A grande maioria dos funcionários não sabe avaliar quais são as prioridades que ele precisa seguir para aquele dia. Ele acaba fazendo um volume de tarefas, acaba fazendo tanta coisa, se perdendo em tanta coisa e ele não consegue identificar o que ele precisa entregar hoje. Isso significa o quê? Significa que líder, ele tem um nível de consciência, um nível de maturidade, um nível de responsabilidade muito mais alto do que seu liderado. E a função de eu ter esse nível de maturidade, responsabilidade, de consciência mais alto é ajudar o meu liderado a identificar quais são as prioridades para aquela atividade que ele está exercendo. Imagine você que eu tenho que hoje entregar relatório, eu tenho que enviar e-mail e eu tenho que levar determinados documentos no correio. A pergunta que eu tenho que fazer para o meu liderado é qual que é a prioridade dentro dessas três tarefas?
E aí ele vai dizer, a prioridade é entregar o relatório, depois eu preciso concluir o texto que eu preciso entregar e por fim eu preciso ir no correio. Eu ajudei ele a ter uma consciência daquilo que ele precisa fazer agora ou que ele precisa fazer depois. E nisso quanto mais ele me entrega resultado de atividades importantes, maior é o nível de valorização dele. Quanto mais atividades importantes eu faço, mais o meu nível de valorização. E quem que ajuda isso? O líder. O líder tem a capacidade de ajudar o liderado a higienizar a sua rotina e avaliar as prioridades. E sabe uma terceira característica que o líder ajuda o liderado? Fazer a gestão do tempo. Fazer a gestão do tempo. O meu tempo é o mesmo tempo que o seu, mas sabe o que muda para um liderado? A grande maioria do liderado, ele se atrapalha naquilo que ele vai fazer e ele não consegue fazer a gestão do tempo dele. Ele não tem noção do que é atividade urgente, o que é atividade importante, o que é atividade delegável, o que é atividade inútil. Ele acaba se embolando de uma maneira tão gritante nisso que ele não dá atenção a tudo. E o que era importante hoje se torna urgente amanhã. E cada vez mais a mochila de atividades urgentes que ele carrega é muito grande. E ele acaba fazendo somente as atividades urgentes, porque falta tempo dele fazer as atividades importantes. E é justamente por isso que a capacidade do líder é construir a gestão do tempo, priorizar as rotinas e avaliar as prioridades. E o que mais eu faço enquanto líder? Analiso números. Sabe como é que eu avalio ou construo a performance dentro de uma empresa? Analisando números. Analisando números. E é justamente por isso que eu passei a aderir a uma frase que para mim é crucial, que em Deus eu confio, nos homens me tragam os números. Vou repetir, em Deus eu confio, nos homens me tragam os números. O que significa isso? Significa que, para eu avaliar o desempenho de performance, de evolução de qualquer atividade dentro de uma empresa, eu preciso analisar os números. O que são os números? Eu preciso saber se o volume de atividades que ele fez é maior do que ele fazia. Eu preciso saber se as metas que ele está alcançando são maiores do que aquele alcançava. Eu preciso saber se o contato de vendas que ele está fazendo, o número de ligações é maior do que ele fazia. Por quê? Eu não controlo vendas, eu controlo o volume de contatos que ele faz. Quanto maior o volume de contato, maior o número de vendas. E quando as pessoas ficam focando somente em vendas, e diga isso para ele, você tem que fazer mais vendas, você tem que fazer mais venda. Mas sabe o que determina vendas? O volume de contato que você faz. Quanto maior o volume de clientes que eu abordo, naturalmente eu tenho um maior número de vendas. Mas só que tem muitos líderes e liderados que não têm essa maturidade ou esse conhecimento e fica somente cobrando vendas, vendas, vendas. Sabe o que acontece? Eu construo um grande estresse no sistema de vendas. E é justamente por isso que talvez você tenha vendedores que entra e sai toda hora na sua empresa. Por quê? Ele não aguenta o nível de estresse, de cobrança que você exerce sobre ele. Eu tenho que aprender com que o meu liderado ele aprenda a ter um número de atitudes. Eu cobro comportamentos, eu cobro atitudes a partir dos números e não vendas. E é por isso que, como que eu avalio performance? Através dos números. Como é que eu faço para ter números em todos os segmentos da minha empresa? Certa vez eu estava conversando com um amigo e ele falou, Ângelo, eu não acredito que todo mundo tem um número. E eu falei para ele, todo mundo na sua empresa tem um número. Ele falou, não tem. Eu falei, todo mundo tem um número. Ele falou, não tem. Eu falei, todo mundo tem um número. Quer saber como todo mundo tem um número? Ele falou, por exemplo, a minha telefonista não tem um número. Eu falei, tem. Na minha empresa a minha telefonista está lá escrito, atenda, seja eficiente, atenda até o terceiro toque. Está escrito no telefone, seja eficiente, atenda até o terceiro toque. Significa o quê? Significa que se o telefone está tocando mais de 3 vezes, a minha telefonista ela não está cumprindo o número que foi dado para ela. E é por isso que como é que eu meço o desempenho dela? Através da quantidade de toques que é dado. E isso a gente pode carregar para todos os funcionários, por isso que toda pessoa tem um número. Se eu descubro o número daquela pessoa, o número que vai determinar o desempenho dela, naturalmente eu consigo fazer com que ela tenha melhor performance, atender maior quantidade de demanda daquilo que eu preciso. E é através dos números que eu avalio resultado. E esse resultado traz mais rentabilidade, mais receita, mais performance, mais lucratividade para a empresa. Ângelo, eu enquanto líder, o que mais que eu posso fazer além de higienizar a rotina, avaliar prioridades, fazer a gestão no tempo, analisar os números?
Eu preciso construir e observar processos. Preciso construir e observar processos. A capacidade de um líder está no volume de processos que ele constrói. O que é processo, gente? São tarefas corriqueiras que eu consigo estabelecer para gerar o quê? Gerar uniformidade naquilo que o meu time faz. Certa vez eu estava com um amigo e ele falou assim: Ângelo, eu nem tudo consigo fazer, construir processos. Eu falei: tudo você consegue construir processos. Você sabe por quê? Porque tudo existe um passo a passo, uma rotina que eu preciso seguir. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: se você tivesse uma lanchonete e eu fosse o seu cliente e chegasse na lanchonete e pedisse para você, eu quero que você, o meu pedido é um café quente, um omelete quente e uma torrada quente. Qual foi o meu pedido? Café quente, torrada quente e omelete quente. Eu preciso que todos me entreguem juntos, porque eu quero comer todos ao mesmo tempo. Quando o pedido vai para dentro desse restaurante, dentro dessa lanchonete, o seu time ele precisa ter a habilidade para saber se ele vai fazer primeiro o café, depois a torrada ou depois o omelete, porque todos têm que estar quentes e cada um tem um tempo de preparo diferente do outro. Se a gente for analisar isso, dentro da sua lanchonete, do seu restaurante, isso é um processo. Eu preciso saber qual que eu faço primeiro, qual que eu faço segundo, qual que eu faço terceiro, para que todos cheguem na mesa do cliente quente, apto para ele comer e juntos. Foi o que ele pediu. Veja você que todos os elementos existem processo. Mas você sabe qual que é a grande dificuldade do empresário, do líder e do gestor? É que ele estabelece um processo e a partir de então ele quer que tudo seja daquela maneira e esquece de validar novamente o processo depois de algum tempo. Por que eu estou te dizendo isso? Imagine você que nesse mesmo restaurante, nesse mesmo bar, aumentou a quantidade de pedidos no seu restaurante e você continua com o mesmo processo de primeiro eu vou fazer o omelete, depois eu faço a torrada e por último eu faço o café. Se você segue esse processo, aí o que acontece? Aumentou o seu movimento, aí quando o seu chapeiro vai fazer a torrada ou vai fazer o omelete, a forma, o fogão está sendo ocupado e aí por fim ele acaba atrasando todo o processo, atrasando toda a confecção daqueles alimentos e atrasa na mesa daquele cliente. E aí eu tenho uma torrada fria, um omelete quente e um café frio. Significa o quê? Que a todo momento eu tenho que estar validando o meu processo para saber se ele está adequado ao nível de maturidade da minha empresa. Por quê? Não basta eu fazer um processo uma vez e ignorar ele. A todo momento eu preciso estar validando para saber se aquele processo que foi estabelecido lá atrás ainda é aplicável com eficiência dentro da minha empresa. E é justamente por isso que eu exerço uma liderança para analisar processos. Então eu preciso higienizar a rotina, avaliar prioridades, fazer a gestão no tempo, ter os números e analisar os números e construir e observar processos. Quanto mais eu consigo exercer esses elementos, mais eu tenho uma liderança efetiva, mais os meus liderados vão conseguir produzir resultados. E para isso eu preciso calibrar a minha comunicação. E nós já temos vídeos gravados falando como comunicar melhor e gerar performance dentro do seu time. Pode procurar aqui no nosso YouTube, nosso canal, e você vai ter um conteúdo completo falando sobre comunicação. E aí quando a gente fala em liderança, nós temos que começar a pensar e perceber que existe uma visão tradicional de empreendedorismo, de liderança, e existe uma visão de futuro de empreendedorismo e de liderança. Uma visão tradicional de liderança e empreendedorismo é: eu preciso aumentar a receita através da venda. Preciso aumentar a receita através da venda. Esse é o óbvio, gente. O empresário tradicional ele acaba pensando somente nisso. Preciso aumentar a receita através da venda. Você sabe o que o empresário, o líder do futuro, ele está pensando? Eu preciso aumentar a receita, eu preciso diminuir os gastos, eu preciso gerar valor e satisfação para o meu cliente, eu preciso engajar o meu time, eu preciso comunicar melhor e eu preciso ter clareza de prioridade. Veja você que um líder tradicional, ele só quer saber aumentar as vendas, aumentar a receita através das vendas. E um líder, um empresário do futuro, ele está aumentar a receita, diminuir gastos, gerar satisfação e valor para o meu cliente, engajar o time, comunicar melhor e ter clareza de prioridades.
Veja você que naturalmente eu passo a ter resultados melhores, porque eu estou preocupado com o meu cliente, eu estou preocupado com o time, estou preocupado com a minha comunicação e estou preocupado também com o meu caixa, com o meu financeiro, que é receita e despesa. Significa o quê? Que a minha maturidade, meu nível de consciência, minha análise de elementos é muito maior. Porque eu tendo o cliente satisfeito, eu tenho um custo de aquisição muito barato, porque esse cliente vai comprar cada vez mais e melhor de mim, vai me indicar cada vez mais e eu passo a ter uma aquisição de clientes mais baratas, que nada mais é do que o CAC, que é o custo de aquisição de cada cliente. O que é mais caro na sua empresa hoje em dia é adquirir novos clientes. É por isso que você tem uma loja muito bem montada, é por isso que você tem cada vez produtos melhores, é por isso que você tem um marketing cada vez mais preciso. Por quê? Porque está cada vez mais difícil conquistar novos clientes e eu preciso ter articulação de comunicação, de marketing para poder gerar isso para dentro da minha empresa. E é justamente por isso no que? Quando eu falo em liderança, a liderança eu disse para vocês que é envolver pessoas numa tarefa gerenciável. Envolver pessoas, como é que eu faço para poder construir esse envolvimento? Eu preciso gerar um convencimento. O convencimento que nada mais é do que eu mostrar para o meu time que ele vai ficar melhor no futuro se ele permanecer comigo. Convencer é mostrar para o meu time que ele vai ficar melhor no futuro se ele permanecer comigo. E por que isso? Porque aqui ele está progredindo, porque aqui ele está performando, porque aqui ele está crescendo, porque aqui ele está aprendendo, porque aqui ele é admirado. Tudo isso faz o quê? Ele passa a querer a viver aquela visão de futuro que eu mostrei para ele. E é por isso que ele permanece e continua comigo. A visão de um técnico de futebol nada mais é do que mostrar para aquele jogador que com o desempenho adequado nós seremos campeões da Série A de futebol. Com o comportamento adequado nós iremos para Libertadores. Jogando da maneira adequada nós vamos ser campeão do Brasileirão. Significa o quê? Eu estou dando uma visão de futuro aonde nós vamos chegar. Agora imagine para você, para um empresário, para um líder, é eu convencer o meu time, convencer a minha equipe que estando comigo nós construiremos um futuro melhor juntos. É eu poder mostrar para ele o seguinte: fique comigo, permaneça comigo, que nós vamos progredir. E aí nisso está características do quê? Quando eu digo para você que um liderado ele sai da empresa em função do líder, esse líder ele não teve a capacidade de envolver, convencer, conjugar, conectar com o liderado. Por quê? Líder, nós temos que entender que líder, ele lidera, ele impulsiona e ele estimula. Líder, ele lidera, impulsiona e estimula. Diferente de chefe. Chefe, ele cobra, chefe, ele empurra, chefe, ele reprime. Vou repetir. Líder, ele lidera, ele impulsiona e ele estimula. Chefe cobra, chefe empurra, chefe reprime. Quanto mais nós estivermos sendo líder, mais nós estaremos envolvendo o nosso time, mais nós estaremos fazendo com que o nosso time esteja conectado com a nossa visão de futuro, daquilo que a gente deseja viver. E aí você já chegou alguma vez na casa de algum amigo, e quando você chega na casa de um amigo é aquela bagunça. Imagine aquele amigo que ele tem 2 filhos, é casado, e esse amigo, você chega na casa dele, a louça está tudo suja, a casa dele está suja, o carro dele está para lavar. Você percebe que na casa dele é uma bagunça. Significa o quê? Que ele não exerce uma liderança sobre a casa dele. Ele não faz com que as pessoas que lá estão, os filhos deles não guardem os brinquedos, a esposa dele e ele não lava a louça. Não tem as pessoas adequadas fazendo a organização daquela empresa. Agora vamos levar isso daí para dentro da nossa empresa. A nossa empresa, ela não produz o resultado de organização, de informação, de gestão, de envolvimento, de comprometimento, de empatia por responsabilidade do líder. É o líder que determina o nível de organização da sua empresa. É o líder que determina o nível de informação dos dados da sua empresa. É o líder que determina o teto de crescimento da sua empresa. É o líder que determina o envolvimento e comprometimento do seu time. O líder, ele tem a capacidade de conjugar todos os elementos para poder gerar o resultado da sua empresa. E aí quando a empresa tem um bom líder, ela aumenta o padrão de desempenho. Toda empresa tem um padrão de desempenho. Tem empresa que tem padrão de fofoca, tem empresa que tem
padrão de improdutividade. Tem empresa que tem padrão de desperdício, mas tem empresa que tem padrão de performance, de resultado, de atingimento de meta. E aí é que está. Quem que determina o padrão de uma empresa? O líder. É o líder que impulsiona nós construirmos cada vez mais. É o líder que impede a queda de uma empresa. É o líder que avalia se nós estamos no platô de crescimento. É o líder que avalia se nós estamos em crescimento. É o líder que avalia quais são as métricas que eu preciso avaliar para poder construir melhor performance na minha empresa. É o líder que avalia quais são, vamos abrir novos canais de clientes para atrair novos clientes. Por exemplo, se você tem uma aquisição de clientes estão chegando pelo seu Instagram, como é o líder que vai avaliar quais são outros canais, por exemplo, outdoor, indicação, quais são outros canais que eu consigo fazer com que pessoas clientes novos chegam dentro do meu negócio. Por quê? Produzir performance. É o líder, então, que ele aumenta o padrão de crescimento. É o líder que ele passa a ser o quê? O andaime. Sabe o que é andaime? Quando nós vamos construir alguma coisa, vamos numa obra. É muito comum ter andaime numa obra. Eu construir um muro, eu coloco um andaime por quê? Porque chega numa altura daquele muro, eu preciso estar mais alto para eu poder continuar construindo aquele muro e colocando os tijolos cada vez mais alto. Como é que eu coloco? Se eu ficar no chão, eu não alcanço, eu preciso ter andaime. E o líder, ele exerce o papel de andaime. Por que o papel de andaime? Para fazer com que os liderados enxerguem a visão de futuro daquele negócio, enxerguem onde é que eles querem chegar, enxerguem o que eles vão produzir. E é para isso o quê? Eu preciso começar a pensar, enquanto líder, eu quero vender mais, eu quero produzir mais e eu quero entregar mais. Como é que eu vendo mais? Eu tenho que ter um marketing mais assertivo, eu tenho que ter uma atração cada vez mais na minha comunicação, eu preciso ter um índice de conversão mais alto. Como é que eu produzo mais? Através de processos mais estabelecidos, de estruturação, de administração, de operacionalização de tudo isso. Como é que eu entrego melhor? Quando eu tenho uma logística adequada, quando eu tenho uma distribuição adequada, quando eu tenho uma satisfação de cliente adequado. Tudo isso é fazendo o quê? Com que os pilares da minha empresa, elas rodam com naturalidade. Quem faz isso? O líder. E aí eu te pergunto, você tem sido um líder que impulsiona, traciona, eleva? Ou você tem sido um líder freio de mão? Líder freio de mão é aquele que faz com que sua empresa fique travada. Por mais que você acelere, ela não sai do lugar. Ela faz uma força tremenda. É como se tivesse uma bola de ferro travando ela, pesando ela para que ela avance, cresça. Eu tenho que buscar, o grande segredo é quais são as alavancas de crescimento do meu negócio. Quando eu começo a entender quais são as alavancas de crescimento do meu negócio, é aí que eu exerço o papel de liderança, de crescimento da minha empresa. Quer ver uma alavanca de crescimento? É eu ter as informações adequadas. Com informações adequadas de vendas e tudo mais, eu faço o quê? Minha empresa cresce, performance. Eu tenho que ter tomada de decisão rápida. Tem empresa não cresce, sabe por quê? Porque as decisões estão no colo de um líder. Ele não toma decisão. Aí se torna aquela empresa lenta, aquela empresa devagar. Líder, ele tem que dar o exemplo, ele tem que fazer com que os liderados entendam qual que é o nível de produtividade que ele espera e que ele faz. Então o liderado fala assim, eu não posso desapontar o meu líder. Por quê? Porque ele é muito bom, ele tem performance alta, ele tem rendimento alto, e aí esse funcionário quer cada vez mais fazer melhor. Eu tenho que gerir o tempo. E aí eu digo para você, tem alavancas negativas, alavancas que prejudicam o resultado do seu negócio, da sua empresa, você enquanto líder. Quer saber? Por exemplo, quando eu não delego, a falta de delegação é uma alavanca negativa. Prejudica o crescimento da sua empresa. Eu preciso o quê? Tem pessoas que têm indecisão, não decide. Quanto menos eu decido, menor o crescimento da minha empresa. Quanto mais eu decido, maior o crescimento. Por quê? A sua empresa está no volume de assertividade das decisões que você toma. Quanto maior decisão e mais assertiva eu tomo, maior o meu nível de crescimento. Tem pessoas que não crescem porque tem poucos funcionários. Eu preciso contratar cada vez mais. Eu não contrato e aí eu fico com uma decisão parada no meu colo e eu não contrato e, portanto, eu não consigo crescer. A falta de delegação. Quanto menos eu delego, mais a minha empresa fica engessada, fica travada, impedida de crescer. Distrações. Nós temos várias distrações. Tem pessoas que perdem o foco do seu negócio e, portanto, geram uma alavanca negativa. A distração é uma alavanca negativa no seu negócio. E aí eu digo para você, diante de tudo que você ouviu aqui,
Você é um líder que impulsiona, que cresce, que alavanca, que sabe as alavancas do seu negócio? Ou você é um líder freio de mão? Um líder que não faz a empresa, só constrói alavancas negativas, impedindo o crescimento do seu negócio? E aí eu digo para você, quanto maior o nível de maturidade que você exerce dentro da sua empresa, maior o nível de resultado e performance dos seus liderados. Liderados querem estar com pessoas que crescem, liderados querem estar com pessoas admiráveis, liderados querem estar com pessoas que eles consigam enxergar progresso. E nisso está diretamente relacionado ao nível de liderança que você exerce. E é por isso que você precisa construir uma liderança, uma cultura de liderança, de performance dentro do seu negócio. E é por isso que nós estamos aqui para poder fazer com que esse nível de liderança seja construído cada vez mais. Para mim, foi um prazer estar com você durante esse tempo e principalmente elevar o nível de liderança do seu negócio e você perceber que você deve ser um andaime dentro do seu liderado para gerar mais performance, mais resultados, avaliando os números, higienizando a rotina, construindo o processo e gerando resultado para o seu negócio. Fez sentido para você? Eu espero que sim. Para mim foi um prazer imenso. Continue, gente. Se você gostou, clique aqui e curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Obrigado!